Olá, meus queridos alunos do Aprova Oeiras, tudo bem? Sou o professor Antônio Rosa da disciplina de História. E, gente, a nossa aula de hoje é muito importante. É para falar sobre as principais características do iluminismo. Gente, simplesmente, após o iluminismo, tudo muda. Tudo muda. Sociedade, política, economia, tudo muda, gente. E o iluminismo, esse movimento que surge no século XVIII, todo o século XVIII será conhecido também como o século das luzes. Mas, professor, de fato, quando inicia esse movimento iluminista? Gente, eu sempre digo, na história, uma coisa te leva a outra. Para, de fato, iniciar esse movimento iluminismo, é você entender, meus queridos alunos, sobre o Renascimento. O Renascimento artístico e científico que surge na Europa, já ali no período da Baixa Idade Média, será importantíssimo para o fortalecimento desse movimento iluminista já no século XVIII. Mas por que, professor? Porque lá no Renascimento você já tem as primeiras críticas em relação à igreja. Lá no Renascimento você já tem, de fato, a consolidação e o uso da ciência. De fato, com o Renascimento, você já tem o antropocentrismo e a valorização, de fato, do ser humano. Então, isso vem a ser importante para a consolidação no século XVIII desse movimento iluminista. Depois do Renascimento, é entender, meus queridos alunos, que você vai passar pela Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, claro, já de fato combatia as ideias da igreja. De fato, já se pregava uma liberdade religiosa. E vai ser essa mesma liberdade que será como principal característica desse pensamento iluminista. E logo depois, claro, dessas reformas protestantes, você já entra no século XVIII, de fato, com a consolidação desse movimento iluminista. O iluminismo, quando surge no século XVIII, ele surge apenas com um propósito, apenas com um único objetivo. E qual, professor? Acabar com o antigo regime, acabar com a política absolutista, acabar, de fato, com o poder dos reis. E esse movimento iluminista, claro, vai iniciar com a crise do absolutismo dentro da Europa. De fato, a consolidação desse movimento iluminista vem com a Revolução Francesa, que após esse processo da Revolução Francesa, entra-se um novo período da história, conhecido agora como Idade Contemporânea. E, de fato, após a Revolução Francesa, a política, a sociedade e a economia muda, gente, graças ao movimento iluminista. Professor, quais são as principais características desse movimento iluminista? Primeiro, gente, o racionalismo. Tudo vai estar centrado no uso da razão, na razão científica. Então, de fato, o racionalismo é a principal característica desse movimento iluminista. E, gente, lembrar da razão, lembrou da razão? Essa razão vem de quem, galera? Vem de você mesmo. É outra característica importante, o individualismo. Então, os teóricos iluministas, claro, irão defender esse individualismo, porque você, usando a sua razão, você pode chegar no caminho das luzes, tá certo? Diferenciando, claro, já e combatendo também as ideias da Igreja Católica, pois para a Igreja Católica você tinha a questão de Deus. Deus estaria sempre no centro de tudo, o teocentrismo, tá certo? Com o iluminismo, não. Vou valorizar o homem, o seu individual, o seu racionalismo. Isso vai te guiar para o caminho das luzes. É dentro do iluminismo também, gente, que você vai ter o avanço da ciência. Ou seja, fé contra a razão. E a ciência, de fato, começa a consolidar já no século XVIII em toda a Europa. Sobre os principais teóricos iluministas, gente, nós colocamos aqui os principais. E aqui você tem 4 teóricos iluministas, dentre eles Montesquieu. Galerinha, as ideias do Montesquieu até hoje estão vigentes em várias repúblicas, tá certo? E o que ele defendia, professor? A tripartição dos poderes, ou seja, o poder dividido aí em 3 poderes: executivo, legislativo e o judiciário. Mas, professor, por que ele defendia isso? Se o rei cometeu um crime, pode ele mesmo julgar ele próprio? Não pode. Então o judiciário tem que ser diferente do executivo. Se este mesmo rei tiver a capacidade de elaborar as leis, ele vai elaborar leis que beneficiem a si próprio. Então isso também não pode. Então divide-se executivo e o legislativo. Então está aí a ideia de Montesquieu, de fato,
defendendo a tripartição dos poderes. Nós temos Voltaire. Voltaire defendia a liberdade religiosa, Voltaire defendia a liberdade individual, Voltaire defendia a implantação de uma república. Ou seja, ele queria de fato o fim desse absolutismo. Nós temos Rousseau. Rousseau é defensor da Constituição, ou seja, da limitação do poder real, tá certo? De fato, Rousseau, gente, ele concordava com a monarquia. De fato, esse poder tinha que estar nas mãos de um governante. No entanto, esse poder tem que ser limitado através de uma Constituição. E o próprio Rousseau vai defender a ideia de que o poder vem do povo. Ou seja, Rousseau ele é conhecido como contratualista. Como assim, professor? Muito simples. O povo, de fato, passa o poder para as mãos de um governante. No entanto, se esse mesmo governante utilizar o poder para beneficiar ele próprio, o mesmo povo que o colocou tem a capacidade de retirar. Quer ver o exemplo? Os dois processos de impeachment que acontecem com Fernando Collor de Mello e com a presidente Dilma Rousseff. O mesmo povo que o colocou no governo e ele no poder se beneficia a si próprio, esse mesmo povo pode retirar. Então você tem um exemplo claro na política brasileira, com Fernando Collor de Mello e a presidente Dilma Rousseff. Nós temos também Diderot e D'Alembert. Diderot e D'Alembert são conhecidos como teóricos enciclopedistas. O que é isso, professor? Os dois irão criar uma enciclopédia. Todas as teorias desses teóricos iluministas estavam dentro de um livro, conhecido como enciclopédia. Qual era o objetivo? Que essa enciclopédia fosse, de fato, distribuída por toda a Europa e todo mundo teria, então, contato com essas ideias iluministas. O uso mais avançado da ciência também aparecia dentro dessas enciclopédias, tá certo? E, por fim, nós temos aqui o despotismo esclarecido. O que é isso, professor? São conhecidos governantes absolutistas, reis, que, de fato, em seu governo, utilizavam-se ideias iluministas. Eles eram conhecidos como governos déspotas esclarecidos. Um exemplo claro vai ser em Portugal, tá certo? Com o ministro Marquês de Pombal. O próprio Marquês de Pombal, ele estabelece então uma liberdade religiosa dentro da Europa, ou melhor, dentro de Portugal, tá certo? Então, a nossa aula de hoje foi sobre o iluminismo, muito importante, gente. Então, muito cuidado com o pensamento iluminista. Após esse movimento, toda a Europa muda. Política, economia e sociedade. Beleza? Então, aquele grande abraço. Tchau, pessoal. Alô, galera de Oeiras! Aqui o professor Isaías vem com uma aula show de bola para você que está se preparando para o Enem. Aqui o programa A Prova Oeiras Digital vem te dar super dicas, super aulas importantes para você que está se preparando para o Enem. Beleza, o professor Isaías agora vai trabalhar a temática urbanização. Turma, gente boa de Oeiras, do Aprova Oeiras Digital, eu não conheço uma edição do Enem que não abordasse essa temática, urbanização. Então vamos lá. Primeiro, é importantíssimo nós nos apropriarmos dos conceitos mais importantes. Quais são esses conceitos mais importantes? Conurbação. Professor, o que é conurbação? Como é que o Enem cobra isso? Vamos lá, beleza. Quando eu digo que duas ou mais cidades estão conurbadas, significa dizer que pelo seu crescimento horizontal, essas duas cidades chegaram a ficar unidas no mesmo espaço físico. Professor, me dá um exemplo aí para eu ficar bem bacana mesmo para a minha prova. Então vamos lá. Vocês certamente já ouviram falar no ABCD Paulista. Professor, o que é isso? ABCD Paulista é a chamada região metropolitana de São Paulo. E aí eu já estou indo para outro conceito, olha aí. A região metropolitana de São Paulo
congrega no mesmo espaço conurbado várias cidades. São Paulo, capital, aí nós temos Diadema, nós temos São Bernardo, nós temos São Caetano, beleza? Então todas essas cidades, elas estão unidas do ponto de vista físico. Existe uma situação em que quem não conhece pode já ter chegado em outra cidade sem se dar conta, porque não existem limites. Não existem limites que vão te dizer exatamente, a não ser uma placa de indicação, beleza? Tranquilo? Então nós temos outro conceito bastante importante, que é a metrópole. Professor, o que é uma metrópole? A metrópole é a principal cidade de um país. É a cidade mais importante, que concentra grandes atividades econômicas, uma atividade industrial, uma atividade comercial intensa, uma grande oferta de serviços. Beleza? Então nós temos conurbação, metrópole. Professor, agora eu fiquei curioso, eu fiquei curiosa. O que é uma megalópole? Megalópole é quando nós temos conurbadas, ou seja, juntas no mesmo espaço físico, duas ou mais metrópoles. Professor, me dê um exemplo. Beleza. Lá nos Estados Unidos, nós temos a megalópole Sansan. O que é isso? São Francisco e San Diego. Lá no Japão, nós temos a megalópole Tokaido, que compreende as cidades de Tóquio e Hokkaido. Beleza, professor, ficou show de bola. Agora eu entendi o que é uma metrópole e o que é uma megalópole. E a região metropolitana é toda essa área formada pelas metrópoles ou por uma metrópole e as outras cidades. Professor, então agora, vamos para cá, vem para cá. Aluno do Aprova Oeiras Digital, estudante do Aprova Oeiras Digital, vem para cá. Olha uma nota importante aí. Professor, você falou tanto de urbanização, mas eu queria saber quando é que eu posso considerar um espaço como sendo urbanizado. Vamos lá, o Brasil. O Brasil é um país urbanizado, é um país urbano? Sim. Por quê, professor? Esse é um critério numérico. Eu só posso dizer que um espaço é considerado urbano, aqui, ó, olha, vem para cá, quando mais de 50% da população vive em centros urbanos, vive em cidades. Beleza? Show de bola? Então vamos para cá. Quais são os principais fatores que provocam esse processo de urbanização? Professor, mas vamos lá. Eu quero que você me deixe bem bacaninha para o dia da minha prova. Beleza, então vamos lá. Se um espaço ele vai ser considerado urbano quando mais de 50% da população vive em cidades, essa população ela tem que sair do campo e ir para a cidade, não é assim? É assim. Quais são os principais fatores que provocam essa mudança de espaço físico? Vamos lá, para tu ficar bem bacaninha, vocês do Aprova Oeiras Digital. Primeiro, industrialização. A indústria, por natureza, é uma atividade econômica própria dos espaços urbanos. A indústria, maciçamente, ela se concentra onde? Nas cidades. Então, quando eu tenho uma atividade industrial expressiva, é normal, é comum que as pessoas saiam do campo e venham para a cidade. Ó o que provoca? Êxodo rural. Beleza? Entendido aí? Outro fator, mecanização do campo. Professor, como é que é isso? Mecanização do campo. Quando as atividades agropecuárias, elas passam a se mecanizar, ou seja, um aumento do número de máquinas e de, digamos assim, de novos insumos para fazer aquela atividade que antes quem fazia eram pessoas, essas pessoas, mais uma vez, elas saem do campo e vão em direção às cidades, aumentando o percentual de urbanização. Só para vocês terem uma ideia, e é uma dica matadora, hoje no Brasil nós já temos quase 90% da população brasileira, em torno aí de 86, 88% da população brasileira vive em centros urbanos. Então significa dizer que o espaço geográfico brasileiro é um espaço urbano, é um espaço urbanizado. Show de bola? Então vamos para o nosso terceiro fator. Concentração fundiária, o que é isso?
é uma característica do Brasil. Uma pequena parcela da população tem grandes extensões de terra e a maior parte das pessoas, a grande maioria da população, não tem acesso a terras. Então, mais uma vez, isso vai provocar o êxodo rural. As pessoas vão sair do campo e ir em direção às cidades. Agora, eu deixei por último para a gente tratar um pouquinho, ó, vem para cá, ó, para a gente tratar um pouquinho dos principais problemas socioambientais urbanos. Professor, o Enem cobra muito isso? Não cai no Enem. É uma enxurrada, beleza? E só você, do Aprova Oeiras Digital, vai ficar bem bacana em relação a esse tema. Principais problemas socioambientais urbanos. 1. Poluição. Poluição das águas, poluição do ar e poluição do subsolo. Poluição do solo de maneira geral. O lixo é um problema. Outro problema socioambiental urbano. Ocupações irregulares. Todos os anos, no Brasil, morre muita gente em função de deslizamento de encosta, em função de enchentes. Beleza? A violência urbana é outro problema socioambiental. Nesse aspecto mais social. Beleza? Professor Isaías deixa aquele abraço para vocês do Aprova Oeiras Digital. Tamo junto!